Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje a gente vai falar sobre o conto O Gato Preto, que tem dentro desse livro aqui, do Edgar Allan Poe. O Gato Preto é um dos contos mais famosos do Edgar Allan Poe e com certeza é um dos meus contos prediletos. Eu ainda não sei se é o meu conto predileto, porque eu ainda vou trazer para vocês nesse mês um outro conto que eu gosto muito do Edgar Allan Poe e que bate bastante assim de frente com o Gato Preto e fica assim, sabe? Tipo, eu não sei qual que é o meu predileto, mas enfim, é o Baile da Morte Vermelha ou A Máscara da Morte Vermelha, dependendo da tradução. É um conto maravilhoso também, mas vamos lá, voltando, vamos para o Gato Preto, que é o que a gente está falando hoje. Esse conto, nesse livro aqui, que é o Medo Clássico do Edgar Allan Poe, volume 1, e agora a gente sabe que lançou o volume 2, eu tô doido para comprar, esse conto está dentro da parte de narradores homicidas. Agora, por que narrador homicida? Já já vocês vão entender. O conto começa com o narrador dizendo que ele vai morrer no dia seguinte e que antes dele morrer ele precisa contar pra gente essa história que, embora pareça muito fantástica, é uma história que aconteceu realmente. Claro, né? No imaginário do Edgar Allan Poe. É a seguinte, o narrador ele diz que tinha um apreço muito grande desde criança por animais domésticos. E ele tem esse carinho muito grande dentro dele, ele tem muito amor dentro dele. Ele sempre foi um cara muito amoroso com as pessoas. Ele chegava a sofrer um certo escárnio pelos companheiros dele na época, porque crianças, principalmente homens, né, quando são muito carinhosos e afetuosos, às vezes são taxados de outras coisas, né, que a gente sabe que existe aí muito bullying em relação a isso. Enfim, esse mundo machista que a gente vive, as pessoas acabam fazendo isso, né? Mas ele comenta isso, ele comenta que sofria esse bullying e também comenta que ele sempre teve esse amor e sempre gostou de animais. E aí, finalmente, um dia ele se casa, ele vive super bem com a esposa também gosta muito de animais, e ele volta e meia tem animais, já teve coelho, cachorro, e um belo dia ele encontra um gato, e aí ele adota esse gato. O gato ele é todo pretinho, todo bonitinho, lindo, não tem um pelinho que não seja preto, e é muito afetuoso. E ele logo demonstra muito carinho pelos donos, por ele e pela esposa. A esposa já tem esse gato como um dos animais favoritos dela. Só que aí, com o tempo, a gente acaba descobrindo que é por conta do álcool também. Esse cara, esse homem que está narrando a história pra gente, ele vai ficando um tanto agressivo, ele vai começar a ter pensamentos inadequados de maltratar e de gritar e fazer tantas outras coisas com as pessoas e principalmente com os animais, que são seres indefesos, e que ele pode fazer maldade à vontade, que ninguém vai descobrir, porque o animal não vai ter como dizer. Então ele começa a fazer muito isso com os animais, ele começa a maltratar, a chutar, a bater, etc. E ele nunca fazia isso com o gato, ele fazia mais com os outros animais, porque o gato era o animal predileto dele, então a ira dele não atingia até então o gato. Um belo dia acabou atingido, porque essa ira foi crescendo, crescendo, e tomando uma dimensão que estava engolindo ele já. E aí ele começa a maltratar o gato, e um belo dia ele arranca com um canivete que ele tira do bolso o olho, um dos olhos desse gato, tão lindo, tão amável, e que ele gostava tanto. Claro, né? Depois disso o gato começou a tomar uma certa distância dele. E toda vez que ele se aproximava desse gato, seja para carinho, seja para maltratar, o gato não queria muito assunto com ele. O gato se afastava. E um belo dia, ele, irado com essa situação, porque ele não aguentava esse desprezo do gato, na cabeça dele ele não entendia por que o gato desprezava mesmo ele fazendo aquilo, eu acho que ele queria que o gato desse atenção a ele. Ele pega o gato e, numa tentativa de maltratá-lo, o gato morde ele. Do que o gato morde ele, fica uma mordida na mão dele, a ira dele se duplica, se triplica, não sei o que acontece. Mas ele pega o gato, bota uma corda no pescoço dele e pendura ele na árvore. E o gato morre, claro, enforcado. Com a morte desse gato, o narrador fala pra gente que ele se sentiu
muito arrependido do que fez, havia um remorso muito grande. Ele não entendia por que ele tinha feito aquilo, mas ao mesmo tempo a ira dele também não diminuiu com isso. E como ele já não tinha mais gatos, já não tinha mais outros animais, ele começou a passar essa ira todinha para a esposa dele. A esposa dele começou a aguentar poucas e boas. A gente em nenhum momento tem a fala da esposa dele. Então a gente não sabe como é que ela aguentava aquilo, ou o que ele fazia exatamente com ela. Eu sei que partia para agressão física, mas como é que essas brigas se manifestavam, o que ela fazia, a gente não tem essa informação. O que importa é que ele começou a maltratá-la cada vez mais. Bom, ele estava num bar bem ruim, num lugar horroroso. Ele fala que era um antro, então a gente consegue imaginar que era aqueles lugares onde as pessoas bebem muito, um antro de prostituição, de alguma coisa do tipo. E ele estava lá, bebendo todas, e aí por um momento ele olhou assim para um barril, e em cima desse barril tinha um gato preto, muitíssimo parecido com o outro. Com uma única diferença que ele tinha uns pelinhos brancos aqui na barriga, assim, né? Aqui no gatinho, que eram um tanto indeterminados, não fazia figura nenhuma, era uma coisa meio disforme. Mas ele pegou esse gato, ele gostou desse gato, se afeiçoou a ele. O gato logo começou a querer também ficar com ele, ele fazia carinho no gato, o gato se fazia todo, sabe, ronronava, etc. Perguntou para um rapaz que estava lá no bar se aquele gato era dele, se ele podia vender para ele. Ele falou, não, nunca vi esse gato na minha vida aqui. Se quiser pode levar. E aí ele levou o gato para casa. O gato, na verdade, foi acompanhando ele até em casa. E ele aceitou. Do que ele chegou lá, a esposa amou aquele gato, se afeiçoou completamente, se tornou o animal favorito dela. E o gato também começou a demonstrar predileção a ele, tal da forma que era o outro. E ele começou a sempre ficar muito próximo dele, que nem o outro fazia. Só que quanto mais esse gato se aproximava dele, mais ele tomava asco do gato. Eu não sei se por uma questão de falta de amor próprio, eu não sei se ele não gostava de que as pessoas o amassem, né? Porque parece que toda pessoa, todo ser que amava ele, ele queria afastar a chegar a ponto de matar, né? E aí o gato começa a demonstrar cada vez mais afeição. E ele, por um remorso antigo, por conta do outro gato, por mais que ele tivesse ímpetos de maltratar esse animal, ele não maltratava. Ele aguentava firme. Então o gato chegava a subir na barriga dele, querendo carinho, ele ficava imóvel. Ele não fazia carinho, mas também não maltratava. O gato ia lá, ele acordava, do nada estava lá o gato olhando para a cara dele. Enfim, isso foi passando com o tempo, até que uma hora ele não conseguiu se segurar e quis maltratar o gato. E aí, do que ele quis maltratar esse gato, ele pegou um machado para dar no gato, uma machadada para dar no gato. Na hora que ele ia descer o machado no gato, aconteceu uma coisa que eu não vou contar para vocês. Eu quero que vocês leiam esse conto. Vocês vão saber se vocês lerem. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. É algo inesperado. A partir daí acontecem coisas que a gente não suspeita sequer que pode vir a acontecer e que caracteriza esse narrador como realmente uma pessoa muito doente mesmo. Ele precisa de terapia, ele precisa de toda a terapia e psiquiatria possível do mundo. Esse narrador, ele é muito parecido com o narrador do Lolita, né? Que é o Humbert Humbert. Ele parece muito no sentido de ele sempre contar muito com a sorte. Ele começa a fazer coisas que ele deveria ser punido por aquelas coisas que ele está fazendo, mas ele nunca é punido. Ele sempre sai impune das histórias. E isso é muito parecido com o Humbert Humbert do Lolita. Ele sempre vai contando com a sorte. O Humbert Humbert sempre pegava a Lolita, levava pra lá e pra cá, fazia o que queria com a menina, dizia que ela era filha dele, todo mundo acreditava, e nisso ele foi aumentando, e sempre contando com a sorte, tal como o narrador do Gato Preto. E vai ter uma hora que a gente sabe que essa sorte dele vai acabar, e que algo vai acontecer e que eu não posso dizer pra vocês. O Gato Preto desse livro é um dos meus contos prediletos, porque ele tem um final inesperado, a gente não espera o que ele vai fazer e o que vai acontecer com ele. É um conto que eu acho que até hoje deixa a gente com uma sensação ruim, com uma coisa tensa. Não é um conto que perdeu o seu valor com o tempo, porque tem muitas histórias que com o tempo vão ficando defasadas, etc. Assim como, por exemplo, até digo para vocês, A Queda da Casa de Usher é um conto que para mim perdeu muito valor com o tempo.
mas no caso do Gato Preto, eu acho que, enfim, superou todas as minhas expectativas. Realmente é um conto maravilhoso e que vocês devem ler, com certeza, não deixem de ler. Tá bom? E eu quero também, futuramente, trazer para vocês um outro conto desse livro também, ainda agora nessa Maratona do Horror, que é O Baile da Morte Vermelha. É um conto maravilhoso também, eu quero muito trazer para vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. Beijo e tchau, tchau.